Bom, gente, nesse vídeo aqui a gente vai estudar um pouco uma sequência reversa de Fibonacci. Não sei bem se é esse nome, né? Mas faz de conta que era. E nós vamos estudar essa sequência aí em conexão com o limite dos termos consecutivos da sequência de Fibonacci, tá? Então a gente vai ver um fato interessante que ocorre quando a gente tem que calcular o limite da razão dos termos consecutivos da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é muito bem conhecida, né? É uma sequência onde cada termo é obtido pela soma dos dois termos anteriores e os dois primeiros são iguais a 1. Assim, a sequência de Fibonacci é definida por Fn mais 1 é igual a Fn mais Fn menos 1. E a sequência fica assim: 1, 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, 8 mais 13, 21 e assim por diante. Nós vamos estudar agora o que seria o limite de Fn mais 1 dividido por Fn. Quer dizer, a gente pega um termo e divide pelo anterior e vê se esse limite existe. A finalidade do vídeo não é exatamente calcular isso, tá? Mas é uma curiosidade muito interessante sobre esse limite. Primeiramente, a gente vai admitir que esse limite exista e que ele seja x, tá? Então, como Fn mais 1 é igual a Fn mais Fn menos 1, então, dividindo tudo por Fn, fica f de n mais 1 sobre Fn é igual a 1 mais f de n menos 1 dividido por Fn. Para um valor bem grande de n, como essa sequência é crescente, né? A gente vai ter o seguinte, que o x é aproximadamente igual a 1 mais 1 sobre x, porque o Fn menos 1 vai ser grande, né? E ele, se existe o limite, Fn menos 1 dividido por Fn seria 1 sobre x. E daí a gente chega à conclusão que x ao quadrado menos x menos 1 seria aproximadamente zero. Então a gente viu que se esse limite existe e ele for igual a x, então no limite a gente vai ter que x ao quadrado menos x menos 1 é igual a zero. Aí a gente resolvendo essa equação, a gente chega à conclusão que x' seria 1 mais raiz de 5 sobre 2, que dá 1,61803 e tal. E x duas linhas dá 1 menos raiz de 5 sobre 2, que dá menos 0,61803. Agora notem o seguinte, o x' aí, ele é o número φ, muito conhecido aí, né, que é o número de ouro. E o x duas linhas é menos 1 sobre φ. Tudo certo, a gente chegou à conclusão que se o limite de Fn mais 1 sobre Fn existe, então ele é ou φ ou menos 1 sobre φ. Como a gente sabe que a sequência de Fibonacci só tem termos positivos, então esse limite só pode ser o φ. Aí eu fico meio desconfiado com esse negócio aí de como a gente sabe que todos os termos são positivos, então só pode ser o φ. E esse x duas linhas igual a menos 1 sobre φ, por que será que apareceu? Por que diabos o menos 1 sobre φ não é esse limite? É estranho, né?
Bom, vamos analisar então, mas sem muita profundidade, tá? Ao que parece, a matemática ela é como um computador, ela não sabe o que está na nossa cabeça, né? Ela age conforme as regras dela e conforme os dados que a gente fornece para ela, né? Certa vez eu estava programando uma jogada de xadrez para uma peça qualquer P, né? Defender o meu rei, que era o K, que ele estava em xeque por causa de uma rainha que estava ameaçando, né, o rei. Essa rainha é Q. Então eu programei essa peça para que ela se alinhasse com o rei e a rainha. Então é claro que eu esperava que a peça se interpusesse entre o Q, entre a rainha e o rei, né? Mas o computador jogou o seguinte, ele deixou tudo na mesma linha, mas só que a peça ficou depois do rei. Quer dizer, a peça P se alinhou com a rainha e o rei, mas não se alinhou entre eles. Então, esse programa podia se alinhar de três maneiras, pelo menos, né? Que seria QPR, ou PQR, ou QRP, né? Então, o computador não sabia qual era a minha intenção, e me parece que isso também ocorre em matemática. Quando a gente forneceu os dados lá para matemática, que levou a gente ao limite igual a φ, a gente primeiro informou para matemática, né, entre aspas, aí, que Fn mais 1 é igual a Fn mais Fn menos 1. A matemática interpretou, entre aspas, né, isso como simplesmente uma propriedade de alguma função, que pode ser uma sequência, ou uma função real de variável real, ou até mesmo uma função real de variável inteira, né? A matemática não sabe o que vai na nossa mente. Quando nós supusemos que Fn mais 1 sobre Fn é aproximadamente x e que Fn menos 1 sobre Fn é aproximadamente 1 sobre x e depois a gente passou ao limite, a matemática, entre aspas, descobriu que o limite não era para o n tendendo a um número finito. Porque se o n está próximo de k, n mais 1 e n menos 1 não estarão próximos de k, pelo menos para fins de calcular o limite, né? Mas se a gente considerar que n está tendendo ao infinito, então se n estiver próximo, entre aspas, de infinito, então tanto n mais 1 quanto n menos 1 também vão estar próximos, entre aspas, do infinito. Então a matemática descobriu, né, que, na verdade, esse n tende ao infinito. E mais, descobriu que podia ser que n também tenda a menos infinito. Porque aí, se n estiver próximo de menos infinito, o n mais 1 e o n menos 1 também estarão próximos, entre aspas, do infinito negativo. Agora, uma curiosidade interessante, a gente não usou o fato de que F1 é igual a 1 e F2 é igual a 1. Eu estou propenso a acreditar que o limite independe desses números iniciais, tá? Fazendo só uma experiência aqui, né? Se o F1 é igual a 10 e o F2 é igual a 1, a gente pode formar uma nova sequência de Fibonacci aí, né, com F1 igual a 10 e F2 igual a 1, e aí a gente teria que essa sequência seria 10, 1, 11, 12, 23, 35, 58, 93, 151, 244, 395. E assim
por diante. Se a gente dividir 395 por 244, a gente já chega a um valor próximo lá do número de ouro, 1,61885. Então, aparentemente, esse limite não depende dos primeiros termos, F1 e F2. Mas deixa isso para outra hora, tá? Bom, a gente falou e até agora a gente não falou do x duas linhas igual a menos 1 sobre φ. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma sequência de Fibonacci, mas voltando para trás, né? Então, a gente vai calcular o F0, o F-1, o F-2, F-3, tal, para todos os números negativos, usando a mesma fórmula, só que agora do lado aqui esquerdo a gente vai ter f de n menos 1 é igual a f de n mais 1 menos f de n. Então a sequência de Fibonacci reversa, nós vamos chamar de reversa essa sequência aí, né? Vai ficar o seguinte: menos 21, 13, menos 8, 5, menos 3, 2, menos 1, 1, 0, aí depois continua a sequência de Fibonacci normal. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, tal, tal, tal. Agora, percebam o seguinte, lá tomando o primeiro termo que aparece na linha lá, menos 21 mais 13 dá menos 8. 13 mais menos 8 dá 5. Menos 8 mais 5 dá menos 3. Então está obedecendo a sequência de Fibonacci, mas só que agora tem termos com índice negativo. E a gente pode concluir também que f de menos n é menos 1 elevado a n mais 1 vezes o f de n. Tá? Então a gente poderia tá aí uma demonstração que poderia mais facilmente a gente fazer de cabeça, né? Tá, tem uma demonstração aí que limite de f de n mais 1 sobre f de n, na verdade é menos 1 sobre φ. E aí apareceu o nosso valor, por que a matemática lá deu que os limites poderiam ser φ ou menos 1 sobre φ. É simples ver que vai dar menos 1 sobre φ por causa do seguinte, por exemplo, f de 7 mais 1 sobre f de 7 seria 21 sobre 13. E f de menos 8 mais 1 sobre f de menos 8 daria o contrário e com o sinal trocado, 13 sobre menos 21, tá? Então aí estaria provado, entre aspas, que daria menos 1 sobre φ. Então, afinal, o que aconteceu? A matemática concluiu que, pelos dados apresentados, os limites podiam ser ou o n tendendo ao infinito ou o n tendendo a menos infinito. Então, ela deu as duas soluções, que foram x igual a φ e x igual a menos 1 sobre φ. É igual o computador lá que daria aquelas soluções do QRP, PQR e etc. Tá bom? Então, gente, muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.